Deixa eu arrumar meu reloginho pra fazer o cardio hoje, que hoje a conversa vai ser boa, pesada. Cara, pra quem não sabe, esse shorts odeio fazer cardio com ele, mas é o que tem pra hoje, né? Mas pra quem não sabe, cara, eu tenho basicamente 23 anos. E cara, eu comecei minha vida, ou melhor, toda essa busca, né, por sucesso, por grana e tudo isso desde os meus 15 anos, né? Meu primeiro, não foi emprego, mas a primeira forma de empreender que eu tinha criado, como que foi? Basicamente, eu morava no sítio, eu pegava, acordava cedo, 5, 5 e meia, catava limão, catava cebolinha, salsinha, abobrinha, catava tudo que eu conseguia carregar na mochila e que não iria estragar. E eu pegava, empacotava tudo isso, pesava certinho e saía para vender de casa em casa, né? Foi aí que eu entendi o poder de você ser o seu próprio chefe. Só que depois acabei, por influência da minha mãe, trabalhar de jovem aprendiz, bom, enfim, trabalho de servente, mudança, enfim, fui trabalhar de tudo um pouco, né? Mas, cara, os maiores erros que eu vejo que me atrasaram na minha questão, não só financeira, mas mental, que eu posso citar aqui, que foi o primeiro, um dos maiores erros, cara, foi relacionamento. Por quê? Quando você é jovem, quando você, na época eu era gordo, né? Obeso. E, cara, apesar de ter nascido numa família católica, de entender que, cara, Jesus é o nosso Pai, nosso Criador, e eu sou um pecador, nada mais do que isso, e ter isso na minha cabeça, cara, quando você tem a sua primeira namorada, você fica iludido, né? Você acaba ficando cego pela realidade, pela verdade. E esse é um dos maiores problemas. Por quê? Na época, eu era gordo, era obeso, eu não sabia conversar direito com as pessoas. Na minha mente, eu me dava muito bem, sozinho, né? Mas conversando com as pessoas, principalmente com mulheres, meninas na época, era um pouco complicado de dialogar. E aí, quando eu tive minha primeira namoradinha, nossa, irmão, fiquei extremamente iludido. E qual que foi o problema? Eu tive dependência emocional. E é um pouco complicado gravar um vídeo falando sobre isso, porque agora eu tô literalmente me abrindo aqui, né? Tô falando a real da real. Eu nunca sei quando o microfone tá gravando ou não direito. Tô torcendo pra não dar erro. E qual que é o problema? Eu deixei de fazer as coisas que eu estava fazendo, eu deixei de viver a minha vida pra viver aquele relacionamento. E aí depois de um ano, eu descobri que só eu que tava fazendo isso, tá ligado? Não era a outra pessoa que tava comigo. E cara, eu perdi um ano da minha vida. Perdi um ano de estudo, perdi um ano de tudo. Literalmente. E o problema é que depois desse relacionamento, acho que todos os homens acabam passando por isso, talvez em algum momento da vida, né? Você fica um pouco traumatizado. E pra você acabar tendo outro relacionamento que você se entregue tanto àquilo, é um pouco complicado. É um trabalhinho de longo prazo. Mas se a pessoa que tá com você, né, te ama, ela vai entender e dá tempo ao tempo. Acho que isso é muito importante. Mas, cara, essa questão de você, logo no começo da sua vida, deixar os seus objetivos pessoais, deixar realmente de viver a sua vida, para viver a vida com outra pessoa, deixar os seus sonhos de lado para isso, para muitos pode ser muito bonito, mas se você tá pensando em um objetivo final muito maior do que só construir uma família, talvez não seja o momento correto. Fora que você tem um relacionamento nessa idade, cara, não vai dar muito certo. Você é fudido, você não tem grana, você é pobre, você é, sabe, imaturo. Como é que você vai criar uma família nesse contexto, né? Uma família boa, uma família próspera. Não faz sentido, entendeu? Por isso que eu penso que é literalmente um dos maiores erros da minha vida. Ou melhor, um dos grandes erros que eu tive, né? Na minha início de juventude. Acho que o segundo maior erro, cara, que me atrasou muito, foi confiar cegamente nas pessoas. Cara, eu nasci no sítio. Eu nasci tirando leite de vaca. A única coisa que eu sabia sobre malícia é que se eu não amarrasse a perna da vaca, se eu fosse passar por trás dela, eu ia levar um coice. É isso que eu entendia que era malícia. Mas eu confiava nas pessoas. Então logo na minha primeira empresa que eu criei, o
que inclusive é do mesmo segmento que eu tenho hoje, né, de consultoria. Eu tive um sócio que eu confiei também, cegamente. E, cara, um belo dia, ele só sumiu. Sumiu com o dinheiro na conta bancária, sumiu com tudo. Eu tomei um preju, fiz os reembolsos que eu consegui na época, perdi muitas pessoas, só que meu nome naquela época, e até hoje, eu vejo nos comentários lá, eu tento sempre resolver, né, mandando mensagem. Mas eu vejo a galera comentando, pô, mano, calote, golpe, não sei o que e tal. Por conta desse erro infantil, no final das contas, né? De confiar cegamente as pessoas. E isso é uma coisa que não só comigo, mas eu vejo que aconteceu com meu pai também. E com o meu avô, e com várias outras pessoas. Confiar demais nas pessoas, achando que elas confiam tanto quanto você confia nelas. E esse é um grande erro, cara. No final das contas, tem até uma frase que meu amigo fala, né? Torquato. Cara, o único amor genuíno é de mãe. O resto é amor de puta. E assim, por mais que seja um pouco grosseiro falar isso, parando pra pensar é verdade. É difícil de você, além de ter um amor genuíno, não de relacionamento, de amizade, cara. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Iago. Cara, eu amo aquele cara, cara. É bizarro. O moleque é muito bom, tá ligado? Muito gente fina, a pureza absurda. Mas eu não amo ele no sentido de me relacionar com ele. Claro, a gente tem um relacionamento de amizade. Há 12 anos praticamente. Mas não nesse sentido, né? Não venha a ser infantil de confundir as coisas. Da mentalidade de quinta série. Mas aquele amor genuíno realmente. Pô, mano, admiro essa pessoa. Amo essa pessoa. Quero muito bem dela. Né? Seja de qualquer forma. E é difícil de você ter isso. Seja com uma namorada, seja com um amigo, um familiar, uma pessoa, né? Que tá ali no seu círculo social. E é complicado ter isso, cara. E de mãe, cara, se você ainda nasceu com uma mãe presente, você ainda é sortudo, né? Está na frente aí de 90% da 90% não, né? Uns 50% talvez. Mas hoje em dia é difícil, cara, de você ter a mãe presente e realmente ter, né, um bom exemplo de criação ali com ela, com ele, pai e mãe. Mas afinal é isso, amor só de mãe mesmo, né? Acho que o terceiro maior erro, cara, é o que eu tô vivendo hoje. Desde que, e eu acho que, cara, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês não se reflete apenas na minha vida, mas ou já se refletiu, já aconteceu na sua vida, que você está me assistindo aqui, ou vai acontecer. Então é sempre interessante você entender isso que eu estou te falando e ter consciência sobre isso, porque caso você já viveu, você vai ter uma simpatização do que eu estou falando aqui. Caso você não viveu ainda, você vai viver, e aí você vai saber, putz, isso aqui é um erro, tem que tomar cuidado, ou pelo menos ficar alerta, né? Viver o erro, mas saber sobre ele. Acho que é importante. Mas qual a outra questão? Cara, hoje mesmo, né? Cara, agora são 3h22 da tarde. Tô fazendo meu cardio de jejum agora, porque eu acordei tarde pra caramba, né? Talvez naqueles vídeos dos jovens multimilionários de 18, 19 anos, isso é a minha vida. Eu acordo tarde, vou dormir tarde e tal. Mas minha vida não é assim, tá? Preciso trabalhar muito, cara. Preciso fazer as coisas acontecerem para continuar funcionando. Mas qual é o problema? Durante muitos dias eu tenho meus picos de produtividade. Então eu consigo produzir muito, gravar vídeo no TikTok, Insta, responder muitas pessoas, criar muita coisa, fazer muita coisa, sabe? Só que sempre é um ciclo. E não tô falando nem de bomba agora. Mas é um ciclo, onde 5 dias eu estou hiper produtivo, e aí durante 3 dias eu começo a ficar cansado. Eu começo a ficar letárgico mesmo, preguiçoso, vagabundo, sabe? E eu não tenho tanta disposição e energia para fazer aquilo. E aí eu acabo comendo umas porcaria, acabo deixando de ir na academia, basicamente. Eu fico jogando um pouco,
né? Eu meio que tiro um dia sabático para mim descansar e repousar minha mente. Não que isso seja errado, mas eu vejo que a longo prazo isso não é sustentável nem saudável, né? Não é muito interessante para mim. A única coisa que me mantém nessa rotina e nessa pegada de criação de tudo é principalmente a disciplina, né? Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, tipo, não adianta. E a questão do propósito, né? No final. É apenas por isso, meramente isso, que eu me mantenho fazendo todos os dias, que eu venho fazendo nos últimos 2, 3 anos. E cara, eu sei que, cara, se eu continuar eu vou chegar lá, né? Mas como que eu vou chegar lá? Eu vou chegar acabado? Porra, cara, eu tenho 23 anos, tô com um cara de 30, né? Não é nem por conta apenas de trembolona, é por conta principalmente também de estresse e falta de sono. Então assim, é muito legal esse papo de você ter empresa quando você é jovem. É muito legal tudo isso, responsabilidade, pessoas que trabalham com você, pra você, que seja. Mas as responsabilidades que rodeiam tudo isso é uma carga muito pesada. É uma carga... Cara, as pessoas dependem de você, tá entendendo? Se você não realizar, se você não fazer, irmão, ferrou. Pessoas vão, sabe, se ferrarem por culpa sua, unicamente sua. Então essa responsabilidade, eu não sei se talvez eu tô pesando demais, né, nisso, mas essa responsabilidade acaba pesando um pouquinho na cabeça. É por isso que eu não paro, né? Amém. Mas eu sei, talvez, como resolver isso. Eu preciso diminuir meus vícios, né? Vício em cafeína, vícios de comida alimentar. Eu sei que eu consigo resolver tudo isso. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, apesar de não serem vícios que vão talvez degradar minha vida de maneira tão rápida como álcool, vape, tabagismo, sei lá, qualquer outra coisa, é complicado. É complicado de deixar de lado, desvincular um vício da sua rotina, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de tomar café, cara. E eu associei, desde que eu me tenho por gente, de tomar café com alta produtividade. Então, mesmo que eu não esteja tomando café, eu preciso ter uma caneca, uma xícara ali de café do lado do PC enquanto eu trabalho. Tá entendendo? Eu preciso. Pra mim, ver que eu tô produzindo, trabalhando, né? Que as coisas estão funcionando. Mas, devagar e sempre. Acho que o fundamental, acima de tudo isso que eu falei aqui, é só não parar, cara. Como eu aprendi com os paulistas aqui. Irmão, mete marcha. Lembrando sempre, cara, se vocês curtiram o vídeo, curtiram o conteúdo, a troca de ideias, conversa, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu likezão e até a próxima.